Caros irmãos, o expondo dessa noite está sendo transmitido também pela editora Fiel, como parte do evento de lançamento do livro. E também nesse sentido eu gostaria de interromper a sequência do livro de Atos dos Apóstolos, que nós estamos fazendo já há bastante tempo, para falar a respeito de profecia, que é o tema do livro. E eu queria fazer uma exposição de 1 Coríntios 14, que é o capítulo da Bíblia que mais detalhadamente trata dessa questão. Muito embora o ponto focal seja línguas, entretanto, as línguas são explicadas em contraste com a profecia. E com isso nós temos uma percepção muito clara, ou pelo menos é a mais clara que a gente pode ter no Novo Testamento do que era esse fenômeno da profecia no período neotestamentário. Então, eu vou pedir para vocês abrirem a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 14, e nós iremos lendo à medida que nós formos fazendo a explicação. É um capítulo longo, pretendo não terminá-lo, só quero ir até o verso 33, mas eu creio que é suficiente para que nós vejamos os pontos principais. Vou dividir minha exposição em 5 partes. Na primeira, o apóstolo Paulo fala que a prioridade no culto é para a edificação da igreja. Só devemos trazer para o culto aquilo que edifica, isso vai do verso 1 até o verso 5. Depois ele, em sequência, diz que, se é assim, somente manifestações inteligíveis deveriam ser admitidas no culto. O que não é inteligível, o que não pode ser compreendido, deveria ficar fora do culto e não parte dele. Isso do verso 6 a 12. De 13 a 18, o apóstolo Paulo ensina que a espiritualidade no culto não exclui o entendimento. Ao contrário do que muitos pensam, a espiritualidade só pode existir quando acompanhada pela mente, pelo desenvolvimento do entendimento. Isso aí está do verso 13 até 18. Depois de 13 a 17, depois de 18 a 19, Paulo fala que a preferência dele na igreja é pelo que possa edificar os irmãos. E, em quinto lugar, do verso 20 até o verso 25, Paulo diz que é válido nós não parecermos loucos diante do mundo. E aí ele faz uma aplicação prática do verso 26 até o verso 33. Vamos ver se nós teremos tempo para cobrir todo esse material e vamos ver até onde nós podemos ir, com a graça de Deus. Vamos começar lembrando que Paulo escreveu essa carta para responder algumas perguntas dos coríntios, e entre elas estava o lugar dos dons espirituais no culto, exatamente porque havia um grupo na igreja de Corinto que valorizava o dom de línguas acima dos demais dons espirituais, a ponto de que eram considerados como espirituais aqueles que falavam em línguas, que por sua vez falavam em grande quantidade, todos ao mesmo tempo e sem interpretação. Era isso que estava acontecendo na igreja. O apóstolo Paulo trata desse assunto a partir do capítulo 12, onde primeiro ele faz uma explicação do que são os dons espirituais e de como eles foram dados para a edificação da igreja. Depois ele, no capítulo 13, diz que existe um caminho melhor do que os dons, que é o amor. E no capítulo 14 ele retoma ao assunto dos dons espirituais, dessa feita estabelecendo a prioridade da profecia sobre o falar em línguas. E é assim que ele começa, do verso 1 até o verso 5, dizendo que no culto nós devemos dar prioridade àqueles dons que edificam a comunidade. Vamos ler o que ele diz. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem,
pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Alguns pontos aqui eu chamo a sua atenção nessas palavras iniciais do apóstolo Paulo. A primeira é que ele manda que a igreja siga o amor e busque os dons espirituais. Ele acabou de falar do amor no capítulo 13, essa é a conexão. O amor é mais importante do que os dons espirituais, deveriam ser procurados pela igreja, e também não deviam negligenciar os dons espirituais, que deveriam ser buscados com zelo. Mas não todos os dons espirituais. Existem dons que têm prioridade sobre outros. Veja como ele diz no final do verso 1, principalmente o de profetizar. Busquem dons espirituais, mas busquem principalmente o dom de profetizar. Ou seja, deem oportunidade para que aquelas pessoas que têm o dom de profetizar exerçam esse dom durante o culto de vocês. Elas deveriam ter a prioridade no culto, de profetizar durante o culto. Em segundo lugar, Paulo nos dá razão pela qual, no culto, nós deveríamos dar prioridade à profecia. É que quem fala em línguas, no verso 2, não fala para as pessoas, mas somente Deus o entende. E uma vez que nós nos reunimos com o objetivo de sermos edificados, e a edificação só acontece quando há entendimento, uma vez que as línguas são faladas e elas não são interpretadas, elas não contribuem para o entendimento da igreja. Por isso, quem profetiza na língua que todo mundo compreende, ele é superior ao que fala em línguas, a não ser, diz o apóstolo Paulo, final do verso 5, que interprete, para que a igreja receba edificação. Com isso, a gente vê a ênfase que o apóstolo Paulo vai dar aqui nesse capítulo, a edificação da igreja durante o culto. Nós nos reunimos para cultuar a Deus, para dar glória ao nome de Deus, para cantar louvores a Deus, mas também nós nos reunimos para sermos edificados, para aprendermos, para termos mais conhecimento a respeito de Deus e dos caminhos de Deus. Se não houver isso, não existe verdadeira edificação nas palavras do apóstolo Paulo. Portanto, a prioridade no culto tem que ser para aqueles dons que são manifestos ou que operam em língua compreensível do povo, Foi esse entendimento que levou os reformadores a acabar com as missas em latim. Porque durante a Idade Média, gradativamente, porque a Igreja Católica aceitou a Vulgata Latina como sendo a Bíblia oficial, a tradução oficial da Igreja, uma tradução que foi feita no século IV por Jerônimo, lá em Belém, por determinação então, começando papado, a Igreja Católica adotou o latim como língua oficial das missas. Na Idade Média, as massas não falavam latim. Cada um falava o idioma, o dialeto do seu país. O latim era a língua dos eruditos, dos religiosos, dos cônegos, dos freis, dos padres, dos monges. O povo não falava. Quando houve a reforma protestante, as duas providências que os reformadores tomaram foi, primeiro, traduzir a Bíblia numa língua que o povo entenda, e segundo, acabar com missa em latim. O culto tem que ser na língua do povo. E o texto que eles usaram foi esse aqui. Quer dizer que não adianta você, no culto, ter manifestações que o povo não entende, porque para que haja crescimento, para que haja entendimento na graça de Deus, crescimento da graça de Deus, é preciso que a mente seja engajada, que as pessoas tenham conhecimento a respeito de Deus. Então ele diz, busquem os dons espirituais, mas principalmente que vocês profetizem, porque quem fala em línguas só edifica a si mesmo. Ele sabe que está sendo usado por Deus de uma maneira sobrenatural, ele é edificado por isso, mas a igreja não recebe edificação. E o propósito do culto é exatamente essa edificação. Ele diz aqui o texto, Paulo diz aqui, ninguém o entende, porque pelo Espírito ele fala mistérios. Ou seja, ele fala de coisas que as pessoas não entendem. Se eu começar a falar aqui em árabe, copta ou holandês, provavelmente vocês não vão entender, a não ser a Minka, não é, que fala holandês. Não sei se tem mais alguém que fala. Então, eu estarei falando mistérios, porque vocês não sabem o que é que eu estou falando.
Então, mistério aqui não é alguma verdade oculta que só o profeta sabe, é o fato de que as pessoas não entendem o que está sendo dito. Portanto, o que eu estou dizendo é mistério para você. Não é que é uma verdade celestial que Deus resolveu revelar de maneira específica a algumas pessoas. Não é disso que está se tratando aqui. Mas a pessoa, pelo Espírito Santo, ela fala, ela se dirige a Deus no idioma que ninguém mais entende, só Deus. E, portanto, não é conveniente para a igreja. Paulo não é contra línguas, ele diz no verso 4, não é? O que fala em línguas a si mesmo edifica, o que profetiza edifica a igreja. O que já nos dá uma dica do que era a profecia. A profecia era algum tipo de fala que tinha conteúdo, trazia doutrina, senão Paulo não teria dito que o profeta edifica a igreja. Uma vez que o entendimento é alguma coisa que, uma vez que a edificação é alguma coisa que passa pelo entendimento, segue-se que se profecia edifica a igreja, ela deve transmitir algum tipo de conhecimento a respeito de Deus, do Evangelho, da salvação. Então ela tem um caráter doutrinário, de ensino, teológico. Não é adivinhar o que está acontecendo na vida dos irmãos, não é denunciar segredos que as pessoas escondem das outras, não é anunciar de maneira vaga fatos que ainda vão acontecer, mas parece que tem algum conteúdo doutrinário, senão Paulo não teria dito que quem profetiza edifica a igreja. Ele não é contra línguas, verso 5, eu quero que todos vocês falem línguas. Então nós não podemos proibir, nós não podemos dizer que as línguas são coisa do diabo ou que não deveria ter de jeito nenhum, porque o próprio apóstolo Paulo diz que gostaria que a igreja de Corinto toda falasse em línguas, mas ele diz, eu preferia muito mais que vocês profetizassem. Eu preferia muito mais. Por quê? Final do verso 5, quem profetiza é superior ao que fala em línguas. E por que quem profetiza é superior ao que fala em línguas? Porque quem profetiza edifica a igreja, e quem fala em línguas edifica só a ele mesmo. Então, no culto, nós devíamos dar prioridade àquilo que edifica. Por isso que nós tiramos a missa em latim, é por isso que foi tirado o teatro, que foi colocado durante a Idade Média. O pessoal hoje pensa que é novidade, teatro é uma coisa nova que Deus está trazendo. Nada, os reformadores já botaram para fora da igreja, isso na Idade Média. Durante a Idade Média, o argumento era esse, o povo ignorante não entende a pregação do Evangelho, então vamos trazer uma dramatização, vamos fazer um teatro para ilustrar a verdade bíblica. E aí pararam a pregação, ou fizeram as homilias em latim, e vinham os atores profissionais encenar os mistérios, é esse o nome que era dado, né? Fazer a encenação dos mistérios, contar as histórias da Bíblia através do teatro e tudo mais. Os reformadores botaram tudo isso para fora, porque eu queria ver como é que alguém teatraliza a doutrina da justificação pela fé. Tenta imaginar aí, não é? Como é que peça alguém pode montar para explicar a doutrina da eleição e a escolha de Deus antes da fundação do mundo e a justificação pela fé mediante a graça em Cristo Jesus. Complicado você teatralizar isso aí, não é? Os reformadores disseram que o bom pregador, ele transforma o ouvido em olho. Se você pregar bem, você vai transformar o ouvido das pessoas em olho, elas vão ver a verdade, você não precisa de teatro. E eles aboliram isso dos cultos, não é? E o culto protestante, ele era extremamente simples na língua do povo, e tinha como objetivo trazer essas grandes verdades. Então, esse é o primeiro ponto do apóstolo Paulo. O segundo ponto, ele segue essa linha aí, do verso 6 até o verso 12, onde o apóstolo Paulo diz que no culto, portanto, só faz sentido manifestações inteligíveis. Vamos ler aí de 6 a 12. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com instrumentos inanimados como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha?
Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Veja que a preocupação de Paulo, aqui no final dessa perícope, é mais uma vez a preocupação com a edificação da igreja. Se vocês querem dons espirituais, e a igreja de Corinto era uma igreja que queria ser espiritual, Paulo diz, procurem progredir nesse sentido para a edificação da igreja. Procurem progredir, porque do jeito que está, não está bom. Está todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo, sem interpretação, então não está trazendo edificação para a igreja, no máximo edificação para quem fala. Então, se vocês querem realmente progredir, procurem a interpretação para a edificação da igreja. Paulo aqui, para desenvolver esse ponto, do verso 6 a 12, ele faz 3 comparações, vocês devem ter percebido. Ele começa fazendo uma pergunta no verso 6, que é o seguinte: o que é que adiantaria, em que sentido Paulo, com toda a sua vasta cultura, todo o seu conhecimento, tudo aquilo que ele recebeu da parte de Deus, em que é que ele seria útil à igreja de Corinto, se ele chegasse lá, por exemplo, falando em árabe, falando em copta, por exemplo? Ninguém falava copta naqueles dias lá. Então, se Paulo chegasse lá pregando numa língua que ninguém entendesse, todo aquele conhecimento de Paulo seria inútil, porque não alcançaria as pessoas. É o que ele pergunta: irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão? Vocês não vão ter proveito nenhum se eu chegar aí falando em línguas, não vou aprender nada, a não ser que eu fale por meio de revelação, conhecimento, profecia ou doutrina. O que são essas 4 coisas? A mesma coisa, é a mesma coisa. Paulo apenas está acumulando substantivos, como a gente diz, olha, eu amo, adoro, sou louco por cachorro quente. Tem alguma diferença de amo, adoro e sou louco? Nenhuma. Eles são verbos que foram acumulados para dar ênfase. Paulo diz, irmãos, o que é que aproveita se eu chegar aí e eu não falar através de revelação, doutrina, teologia, a pregação, a profecia? Ele está dizendo a mesma coisa, está só acumulando substantivos aqui para dar ênfase. E a pregação, de fato, ela tem um sentido, que ela é uma revelação, ela tem a ver com conhecimento, é profético, né? E ele está dizendo aqui, é doutrinário. Então, a pergunta que ele faz é essa: eu só posso ser útil a vocês se eu chegar aí na igreja trazendo uma palavra que vocês entendam, de doutrina, sim, uma profecia, uma revelação que Deus me deu, ou um conhecimento que eu tenho através da leitura das Escrituras, mas numa linguagem que vocês entendam. Aí ele dá 3 exemplos. A primeira, no verso 7, é da orquestra desafinada. É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Imagine que o pastor Luciano está tocando em dó, a Jô está cantando em fá e a Suelen está tocando em mi menor. Ninguém vai entender, né? Eu disse as notas certas, pastor? Disse, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Só para ilustração já deu para... Então, se os instrumentos eles não estão afinados, se eles não estão dando o som certo, você não vai reconhecer a melodia, você não vai dizer, é aquela música. Você não vai fazer isso, porque a orquestra está desafinada. Então, se todo mundo está falando em língua, você vai dizer, não estou reconhecendo a voz de Deus. O que é que Deus está dizendo? Não estou entendendo. É o primeiro exemplo que ele dá da orquestra desafinada. É a mesma coisa quando todo mundo está falando em línguas ao mesmo tempo. Você não sabe o que é que está sendo dito. Como se vai reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? A segunda ilustração é do trombeteiro ou do corneteiro vacilante.
Verso 8, pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Eu fiz o serviço militar e uma das primeiras coisas que a gente aprende quando é recruta é chamado ordem unida. Tem um sargento lá, geralmente mal encarado, que diz assim, sentido, né? Então, bate os cascos, né? Em frente, marcha, e marchando, esquerda, vou ver, Depois que a gente aprendeu ordem unida, aí ele traz o cabo corneteiro. O cabo traz uma corneta e ele diz, olha, agora as ordens são o seguinte, eu não me recordo mais, porque já faz mais de 80 anos. Então, ele diz assim, ó, se for um som breve e um curto, é marchar. 3 tons ou 3 toques breves é parar. Um toque breve e 2 longos, virar à esquerda. Então, explica tudo, né? Para que isso? Porque no meio da guerra, você não vai ouvir o comandante dizendo, gente, recuar. Ele vai dizer para o cabo, o corneteiro, toca recuar. Agora imagine lá, no meio da guerra, a gente levando o maior pau dos inimigos, morrendo, e o almirante diz assim, toca recuar. O bicho fica confuso e toca avançar. Já pensou, se a trombeta der som incerto, perguntou o apóstolo Paulo, quem vai se preparar para a batalha? Se você está dizendo alguma coisa na igreja, numa língua que seus irmãos não entendem, Senhor, é o Senhor? É o Senhor que está falando? O que é que o Senhor está dizendo? Não estou entendendo. A terceira ilustração de Paulo, para dizer aqui na igreja, tem que ser coisa compreensível, é de 2 bárbaros que se encontram. Verso 10, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. A palavra estrangeiro é a palavra bárbaros no grego, que é, eu esqueci agora o nome daquelas palavras que adquirem, que elas são qualificadas exatamente porque elas transmitem um som, como clicar. Tem um nomezinho, não tem? Clique. É onomatopeia. Então, bárbaros é uma onomatopeia. Por quê? Porque para os gregos, todo outro idioma que não fosse grego soava como bar. Daí eles chamavam quem não era grego de bárbaro. Era bárbaro, porque não falava grego. Então imagine, você está falando uma língua, eu estou falando outra, a gente se encontra e a gente tenta se comunicar, eu não sei o que você está falando e nem você sabe o que eu estou falando. Então as línguas, em vez de nos fazer irmãos, nos torna bárbaros um para o outro, porque eu não sei o que você está dizendo e você não sabe o que eu estou dizendo. Eu sou como bárbaro para você e você é como bárbaro para mim. É o efeito, está aí no verso 11. Não é que não tem sentido a voz, elas têm significado, só que eu não conheço. Se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. E no caso, o progresso aqui seria procurar interpretar as línguas para que elas possam, interpretadas, trazer alguma edificação, algum conhecimento para a igreja, porque línguas sem interpretação não cabe no culto. Não cabe no culto. A profecia, nesse sentido, é superior, porque é numa língua que todo mundo compreende, alcança todos os membros da igreja, e nas palavras de Paulo, que eu pulei aqui no verso 3, volte o verso 3 para mim, o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que é que vocês conhecem no culto que edifica, consola e exorta? Pregação, né? É a pregação, a exposição da palavra de Deus. Então, para que vocês possam progredir nessa área, diz o apóstolo Paulo, vocês procurem pelo menos a interpretação daquilo que é falado em línguas. E do verso 13 a 18, o apóstolo Paulo, talvez ele esteja aqui corrigindo uma falta, um equívoco da parte dos coríntios com relação à espiritualidade. Paulo vai fazer o contraste entre espírito e mente e dizer que, na verdade, um não exclui o outro, verso 13 a 18. Por isso,
É por isso que ele falou, referente ao verso anterior, não procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. O que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz que a espiritualidade no culto não exclui a mente. Na verdade, ele diz, olha, eu vou orar em espírito, ele quer dizer com isso, eu vou orar em línguas, mas eu vou orar com a mente também. Eu vou dar graças a Deus em espírito, em línguas, mas eu quero fazer isso com a mente também. Eu vou cantar em espírito, ou seja, em línguas, mas eu quero cantar com minha mente também. Então fica muito claro que a mente, o entendimento, o intelecto, ele está envolvido na espiritualidade, ao contrário do que alguns irmãos dizem, que a espiritualidade é mais emoção, é aquela experiência com Deus, aquela intuição, aquele sentimento, enquanto que o apóstolo Paulo coloca a mente aqui como sendo necessária para que haja, de fato, edificação e espiritualidade. Sem entendimento, sem o envolvimento da mente, do intelecto, a sua espiritualidade não passa de misticismo, não passa de um pragmatismo, não passa de um experiencialismo. Toda a experiência ela precisa ser governada e orientada pela boa teologia, pelo intelecto, pela mente orientada nas coisas de Deus, senão acaba descaindo para esse tipo de abusos que nós conhecemos aí. O oposto também é verdade, só o foco na mente acaba produzindo uma ortodoxia morta, estéril, fria. Nós queremos as duas coisas. Eu quero adorar a Deus em espírito, eu quero experimentar o poder espiritual de Deus durante o culto, mas eu quero ao mesmo tempo que a minha mente seja instruída. Eu quero ouvir pregações que me instruam. Eu não quero só ouvir chavões, palavras de ordem, coisas que são comuns entre os evangélicos. Eu quero conhecer a Bíblia, eu quero aprender a palavra de Deus, porque é isso que vai me trazer edificação. Então, a espiritualidade não exclui a mente, por isso que a profecia ela é superior, porque ela se dirige à mente, ela argumenta, ela exorta, ela edifica, ela consola. Todas estas coisas são feitas através da profecia. Daí, aqui em quarto lugar, Paulo revela a sua preferência pelo ensino. Veja aí do verso 18 a 19, a preferência do apóstolo inspirado. Eu dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir a outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz assim, olha, eu não sou contra o dom de línguas, eu até falo mais do que vocês. A gente não sabe se Paulo aqui está querendo dizer que ele fala com mais frequência, a gente não sabe aqui se ele fala durante mais tempo, a gente não sabe aqui se ele está dizendo que fala numa variedade maior de línguas estrangeiras. Pode ser todas essas 3 interpretações. O ponto é que ele diz, eu falo em línguas mais do que vocês, mas apesar disso, eu prefiro falar 5 palavras na igreja, numa língua que vocês entendam, porque aí vocês serão edificados, do que eu falar 10.000 palavras em línguas que ninguém vai entender nada. Então, a preferência do apóstolo inspirado por Deus deveria nos orientar, ou pelo menos nos acautelar, né, de que nós não podemos dar preferência àquilo que o apóstolo Paulo claramente diz aqui, que não seria a preferência dele. E não é uma questão de gosto pessoal, é porque ele já explicou. As línguas sem interpretação, no máximo, edificam aquele que fala, enquanto que a profecia, sendo na língua vernácula, na língua do povo,
edifica, consola, exorta, orienta, doutrina, de forma que a igreja é edificada, a igreja cresce, é consolada e o reino de Deus avança. Daí a prioridade da profecia. Então é isso que ele prefere aqui. E do verso 20 até o verso 25, nós temos a última parte, onde o apóstolo Paulo diz que é válido não parecermos loucos. É isso aí. A gente, os evangélicos, se não fizerem nada, já são chamados de doido, né? Se não fizer nada, já é chamado de doido. É o que Paulo diz lá, que no começo da carta, 1 Coríntios, ele diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Só pregando o evangelho o pessoal já vai lhe chamar de louco. Imagine quando a gente dá motivo. Então, é válido a gente evitar dar ocasião para que o mundo chame a gente de doido, ou não. Olha o que ele diz aqui. Meus irmãos, verso 20, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito, ele fala lei aqui, mas na verdade ele está citando o profeta Isaías, capítulo 28. Na lei está escrito, falarei a esse povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, à luz do que disse o profeta Isaías, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou um não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Aqui, para nós entendermos essa passagem, nós temos que voltar lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 28. Lá você tem as bênçãos e as maldições da aliança que Deus fez com a nação de Israel. E nesse capítulo, Moisés começa dizendo: se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus, guardarem os termos da aliança, as seguintes bênçãos serão enviadas por Deus. E aí fala de prosperidade, de proteção, vitória contra os inimigos e uma série de outras bênçãos. Lá pelo meio do capítulo, antes aliás, Moisés diz o seguinte: mas se vocês desobedecerem ao Senhor e quebrarem os termos dessa aliança, as seguintes maldições virão contra vocês. Aí vem a lista das maldições: peste, praga, furúnculo, coceira, esterilidade das vacas no curral, seca, praga de gafanhoto, inimigos batendo na porta, tudo quanto é de coisa ruim que vocês podem imaginar, está lá em Deuteronômio 28, como sendo as maldições que Deus iria mandar sobre seu povo, se o seu povo quebrasse a aliança. Mas tinha uma coisa em particular que recebe destaque, que é chamado de a maldição. Deus diz assim: eu mandarei contra vocês um povo cuja língua vocês não entendem. Esse povo não terá piedade do velho, da criança, da mulher, vai matar, acabar com vocês, vai acabar com a plantação de vocês, vai destruir o gado de vocês, e vocês serão levados para uma terra estranha, para fora da terra prometida. Essa era a maldição do pacto, ou seja, o desterro por conta da desobediência, e que seria levado a efeito por um povo cuja língua os judeus não entenderiam. Séculos depois, o profeta Isaías, vendo que isso estava para acontecer, e diante da reclamação do povo, o povo estava dizendo, o povo idólatra, não é? Idólatra, longe dos caminhos de Deus, e o povo dizendo, é lei sobre lei, é regra sobre regra, ninguém aguenta essa lei de Moisés, ninguém obedece, ninguém consegue obedecer. Aí Deus diz, vocês não querem me escutar? Então eu vou falar com vocês mediante um povo de outra língua, como ele diz aqui, falarei a esse povo, já que esse povo não quer escutar o profeta Isaías,
já que vocês não querem escutar os profetas, eu falarei a vocês por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim vocês vão me ouvir, tal a dureza do coração de vocês. Ou seja, e aí, isso aí é repetido lá no profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele vai dizer a mesma coisa, se não me engano é no capítulo 5, ele diz assim também: Deus vai mandar um povo cuja língua vocês não entendem e que vai trazer juízo contra vocês. Isso significa o seguinte: quando o israelita, no Antigo Testamento, ouvisse o som da voz do soldado sírio subindo e escalando as muralhas da cidade para destruí-lo, ele deveria lembrar da maldição do pacto, que viria através de um povo de fala estrangeira, como de fato foi. Os assírios levaram cativo o reino do norte, eles falavam aramaico, e os babilônicos levaram cativo o reino do sul, também falavam aramaico, que eram línguas que o povo hebreu não entendia. O que Paulo está fazendo é pegando isso aqui e dizendo: irmãos, não sejam meninos, vocês estão brincando com uma coisa muito séria. As línguas têm um propósito, elas indicam o juízo de Deus sobre os incrédulos. Quando vocês ouvirem as línguas sendo faladas, é sinal de que o juízo de Deus se aproxima. E, gente, o que aconteceu? 30 anos, 40 anos, deixa eu fazer a conta aqui, 30 anos não, 20 anos depois de Paulo ter escrito essas palavras, o que aconteceu? Os romanos invadiram Jerusalém, falando latim, língua que os judeus não falavam. Os romanos, debaixo de Tito Vespasiano, aliás, na época era general Tito, depois ele se tornou um dos Césares, né? Tito Vespasiano era o pai dele. Tito invadiu Jerusalém, depois de 3 anos de cerco, arrasou a cidade, destruiu o templo, matou milhares de judeus e botou o povo para fora da terra. Exatamente como tinha acontecido no tempo de Isaías, pouco depois do tempo de Isaías. Ou seja, lá no dia de Pentecostes, se tivesse um judeu atencioso, estava lá e vendo, de repente aquelas línguas sendo faladas, ele ia dizer: eu já ouvi isso em algum lugar, está me dando um déjà vu, onde é que eu li isso? Ele leu isso em Deuteronômio 28, Isaías 28, ele leu isso em Jeremias capítulo 5, de que Deus mandaria seu juízo contra os desobedientes do seu povo por meio de um povo que falasse em língua estrangeira. Por isso, Paulo diz: meus irmãos, portanto, verso 22, as línguas são sinal não para os que creem. As línguas não são sinal para os que creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Agora nós aprendemos mais alguma coisa a respeito da profecia. Ela é voltada para a edificação da igreja. Ela não é um sinal para os descrentes, porque o descrente vai, Mas ela é um sinal, a profecia é para os que creem. Aí ele ilustra como isso funciona na prática. Se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, elas vão dizer que vocês estão loucos. As línguas fizeram o seu efeito de sinal do juízo de Deus. Aquelas pessoas que entraram na igreja, em vez de se converterem, por conta de ver todo mundo falando feito um hospício, eles dizem: esse pessoal é doido, e abandona e vai embora. Mas se todos profetizarem, verso 24, e entrar ali um não crente e um não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos, porque a palavra de Deus é mais cortante e penetrante do que espada de 2 gumes, que penetra até a medula, até o coração, separando alma e espírito, e diante dela toda obra é manifesta, diz o autor de Hebreus. Quando a palavra de Deus é pregada, o coração do incrédulo é manifesto. Eu tenho 40 anos de pregação, eu perdi a conta das vezes, quando ainda se dava para cumprimentar as pessoas na porta da igreja, que as pessoas chegavam e diziam assim: pastor, parece que o senhor passou a semana atrás da porta da minha cozinha, e tudo que o senhor disse aqui foi minha vida, e eu nem conheço o cidadão, tudo que o senhor disse aqui foi minha vida. Não sou eu,
é a palavra de Deus, o Espírito Santo que usa a palavra explicada para revelar as intenções e propósitos do coração. Então, por isso o apóstolo Paulo diz: ele será convencido, os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Os coríntios achavam que falar em línguas era uma prova de que Deus estava no meio deles, mas ao mesmo tempo era uma igreja imoral, uma igreja dividida, igreja com grupos, uma igreja onde irmão processava outro, uma igreja onde tinha um grupo que não acreditava em ressurreição. Mas quando a palavra de Deus é pregada, ele cai de joelhos, o descrente, e ele diz: Deus está de fato no meio de vocês. A profecia evidencia a presença de Deus no meio do povo dele. Paulo termina aqui do verso 26 a 33, botando ordem na casa, que foi a razão pela qual ele primeiro escreveu. Ele diz: o que fazer então, irmãos? Verso 26, quando vocês se reúnem, é uma confusão. Um tem salmo, outro tem ensino, esse traz uma revelação, aquele fala em línguas, outro faz interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Tudo seja feito para edificação, do jeito que está, cada um está fazendo uma coisa, né? Parece que o culto é casa da mãe Joana, cada um faz o que quer. Não, tem que ter edificação. Vamos botar ordem na casa. Vamos começar aqui com quem fala línguas, verso 27. No caso de alguém falar em línguas, quer dizer, pode ter, pode não ter. Então, no caso de aparecer alguém falando em línguas, que não sejam mais do que 2. Eita, Paulo. Quando muito 3. E isso sucessivamente haja quem interprete. Veja, ele não proibiu, mas é como uma torneira que estava aberta e ele foi acochando, né? Deixou só 3 pinguinhos. Ele não está proibindo, mas ele está regulando. Ele não é contra línguas. Ele, se tiver línguas, tudo bem. 2, no máximo 3, em sequência, e tem que ter quem interprete. Se não, ele diz aqui, não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ah, pastor, mas é que a igreja de Corinto era uma igreja muito infantil. Por isso ela precisava dessas regulamentações. Hoje em dia é diferente, a igreja está madura. Eu não vejo nenhuma diferença, não. E eu estou falando da minha própria igreja também. Os evangélicos hoje têm os mesmos problemas. Os problemas de Corinto são os mesmos problemas de hoje: divisão, heresia, imoralidade, falta de disciplina, crítica, julgamento, escrúpulos, legalismo. Não mudou nada, é a mesma igreja. Por que a palavra de Paulo só vale para Corinto e não vale para nós hoje? Ele regula, então, ele bota a ordem na casa. Não é que é contra, mas se houver, tem que ser dessa forma. Por isso, quando as pessoas chegam para mim, dizem assim: o senhor acredita, o senhor é cessacionista? Eu digo: não, eu não sou. Eu não posso ser cessacionista. Paulo não é. Eu não sou cessacionista. Eu creio que, se Deus quiser, ele vai dar o dom de línguas. Mas se ele der o dom de línguas, ele vai se manifestar como está na Bíblia. Vai ser 2, no máximo 3, em sequência, e haja quem interprete. Se não houver, não me peça para acreditar, porque eu não tenho como fazer isso. Você me coloca numa situação difícil, porque eu uso a Bíblia como única regra de fé e prática. Minha Bíblia me diz que o verdadeiro dom de línguas, quando manifesto, ele acontece dessa forma. Você está me apresentando uma forma que não bate com aquilo que a Bíblia está dizendo. Então, vamos continuar amigo, vamos falar de outra coisa, vamos falar de predestinação, que é mais fácil. Mas não vamos entrar nessas experiências pessoais. Mas eu não tenho obrigação de aceitar nada que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Então, o senhor está dizendo que é do diabo? Não estou dizendo que é do diabo. Entre Deus e o diabo tem um campo aí no meio, que é disputado pelo coração humano. As pessoas imitam coisas, elas fazem coisas, elas pensam que estão fazendo a coisa certa, e bem intencionadas. Não estou acusando de má intenção, de maldade, malícia, não. Me lembro, estava com a Minca, eu estava fazendo o mestrado na África do Sul, a gente foi para uma conferência de uma igreja, uma grande igreja pentecostal, tínhamos vários amigos pentecostais e eles nos convidaram lá. Eu me lembro lá que durante o culto, caracteristicamente, estava participando do culto lá, como todo bom presbiteriano, assim,
né? E me lembro até daquela foto, né? Adivinhe o presbiteriano, né? E lá eu assim, e todo mundo lá, né? Aleluia, glória, né? Bom, e eu lá, né? Assim, desconfiado. E ao meu lado tinha um casal com uma criança. A criança tinha uns 3 anos de idade, 4 anos de idade. Teve uma hora lá que a congregação inteira começou a falar em línguas, e o menino também. Começou a falar em línguas também. Ou seja, ele vai crescer ali, aprendendo que aquilo é uma manifestação normal, natural durante o culto. Ele vai se tornar um jovem assim e um adulto dessa forma. Ele aprendeu assim. Nós não aprendemos assim na nossa tradição, qualquer que seja, presbiteriana, batista, coisas desde criança. Então ele aprendeu desde criança que essa é uma forma legítima dele expressar o que ele está sentindo durante o culto. Então, não é coisa do diabo, não é mal intencionado, não é nada de má vontade, nada, faz parte da cultura pentecostal que está no mundo desde 2000, eu esqueci agora a data, 1902, né? Na Rua Azul, 1906, por aí. Então, eu não estou dizendo que isso é alguma coisa maldosa, mas eu apenas estou dizendo que pode ter essas explicações e que Paulo regulamenta isso aqui. A mesma coisa agora sobre os profetas, no verso 29, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Aqui a gente já vê uma coisa, que o profeta nas igrejas é diferente de Isaías, Jeremias, Oséias, Joel. Por quê? Porque eles eram profetas chamados por Deus num determinado momento. Amós foi tirado de trás da boiada, foi constituído profeta. Ele dizia, assim diz o Senhor, e ele falava a todo o povo de Deus. Amós falava no reino do norte, falava no reino do sul. A profecia de Isaías era para o reino do norte e para o reino do sul. O profeta no Antigo Testamento era o porta-voz oficial de Deus. No Novo Testamento, todo mundo podia profetizar. Qualquer um podia profetizar. Se a palavra de Deus chegasse para a pessoa, ela podia se levantar e falar e dizer, eu tenho a palavra de Deus aqui para os irmãos, uma exortação, uma consolação. Eu hoje estava lendo a palavra de Deus e ela falou ao meu coração a respeito da situação da guerra que está acontecendo lá. A Bíblia diz que guerras haverão sempre, que nós não tenhamos medo, que ainda não é o fim, que nós sejamos consolados, que nós esperemos o príncipe da paz. Então é essa palavra que eu trago para vocês hoje. Se consolem, se animem, irmãos, não percam o ânimo, amém. Essa é a palavra que vem de Deus. Pronto, acabei de profetizar. Era mais ou menos isso que um profeta deveria fazer. Então todos poderiam fazer. Já vê a diferença do Antigo Testamento, não é? Todos podem profetizar. Diz aqui, tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. No Antigo Testamento não tinha como julgar. O profeta chegava dizendo, assim diz o Senhor. Mas no Novo Testamento, o que o profeta diz tem que ser julgado, para saber se ele está falando da parte de Deus ou não, porque muitos falsos profetas já saíram pelo mundo, e tem muita gente que não tem ideia do que é profecia, não é? Fica pensando que é simplesmente adivinhar o que está acontecendo na vida dos outros, ou vagamente anunciar. Aqui Deus está me revelando que tem 10 pessoas com enxaqueca aqui, eu tenho certeza que se eu profetizar isso, eu acerto. Não é? Então, não é isso, mas é alguma coisa que de fato edifica a igreja. Tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou 3 e os outros julgam. Se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. O que movia, qual era a diferença do profeta e do mestre? O mestre exortava e ensinava a igreja regularmente. Quando você se reunisse com os irmãos lá nas casas de igreja de Corinto, você já sabia quem eram os mestres que Deus tinha levantado para ensinar a palavra de Deus. De repente, durante aquele momento de culto lá na casa da igreja de Corinto, Deus podia trazer uma palavra a alguém que não tinha sido nem premeditado, nem preparado, mas que era o que Deus queria trazer. Uma palavra no meio da perseguição. Meus irmãos, eu me lembro agora que eu estava lendo o rolo do profeta Isaías, e o profeta Isaías diz que quando o Messias vier, ele trará o reinado de paz. Então, meus irmãos, nós estamos sendo perseguidos agora, mas não percamos a esperança. O nosso Cristo, Ele é o Rei da glória, Ele virá. Então, ânimo, meus irmãos, coragem, não desanimem. Alguns de vocês estão sendo perseguidos, assediados pela polícia, seus bens já foram arrestados, têm parentes na prisão, não desanimem. Era isso que o profeta fazia.
Deus trouxe uma palavra de encorajamento. Infelizmente, hoje, nas igrejas, por conta dos abusos, a gente fica meio desconfiado, quando se levanta alguém para falar no meio do culto. Então, os pastores preferem saber antes, para não serem surpreendidos com gente dizendo abobrinha no meio do culto, como se fosse da parte de Deus. Mas no começo da igreja cristã, era isso que os profetas faziam. Eles traziam uma palavra extempore, não preparada, inspirada pelo Espírito Santo, para a igreja diante das suas necessidades. Verso 31, porque todos poderão profetizar. Lembra do que eu falei? Que é diferente do antigo, não é? No antigo você tinha os profetas oficiais que falavam a todo mundo. Na igreja todos poderiam profetizar, um após outro, para que todos aprendam, mais uma vez, mais um sinal de que a profecia era ensino, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele disse assim, profetiza 2 ou 3. Então, profetizou 1, profetizou 2, profetizou 3, aí você se levanta para profetizar. Aí o dirigente vai dizer assim, não, meu irmão, a Bíblia, Paulo ensinou que era 3, no máximo, você é o número 4. Não, mas sabe o que é? É que eu senti um impulso assim de falar, que eu não posso conter. Não, meu irmão, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Você não entra no êxtase assim que você perde domínio próprio. Quanto mais cheio do Espírito Santo você está, mais domínio próprio você tem. Então, o espírito dos profetas estão debaixo dos profetas. Você pode se controlar e o Espírito Santo sabe contar. 1, 2, 3. Você é o 4, já não é o Espírito. Já não é o Espírito Santo. Então, no máximo 3, e os espíritos estão sujeitos ao próprio profeta, porque Deus não é Deus de confusão, e sim Deus de paz. Queridos, em resumo, a profecia no Novo Testamento, ela era a transmissão de uma palavra da parte de Deus, mediante membros da igreja, para edificação, exortação, consolo da igreja. Isso pode ser em pequenos grupos. Lembra que as igrejas se reuniam lá nas casas. Com o passar do tempo, o cristianismo tomou uma forma mais institucional, onde o culto público ele é cercado de mais cuidados, especialmente por conta dos abusos que tem havido durante todo esse tempo. Mas a gente precisava ter, e eu sou a favor, de uma combinação ou de achar uma fórmula em que, ao mesmo tempo, a gente preserve a ordem e a edificação da igreja e, ao mesmo tempo, que a gente tenha a liberdade do Espírito Santo de agir no nosso meio e, assim, a igreja ser edificada e a igreja ser abençoada. Muito do que está no livro, que está lá embaixo, é a respeito desse assunto, e eu quero, portanto, oferecer esse livro a vocês para edificação a respeito desse tema, que é um tema tão difícil.